E aí, galera do terceiro ano da noite, semana 4, projeto de vida do PET 3. Esse vídeo, pessoal, nós vamos fazer em duas partes, para ele não ficar muito longo e cansativo. Essa semana 4 do PET 3 do projeto de vida do terceiro ano vai falar um pouquinho sobre valores, sobre ética, sobre moral, coisas, comportamentos, atitudes que nós tomamos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e muitas vezes nós não nos conscientizamos ou não temos a consciência se é certo, se é errado, se a gente pode melhorar aquela ação, aquela atitude. Então, a atividade da semana 4, ela trabalha justamente essa reflexão em nós. Será que a maneira como eu me dirijo às pessoas, será que a maneira que eu ajo para conquistar algo ou perante uma pessoa está correto? É o ideal? Será que eu devo agir sempre assim? Eu tenho que ser de que maneira? Qual é a postura? Qual é a forma correta de agir, de falar com as pessoas? Qual a diferença entre ética e moral? Quais os objetivos? Quais os seus sonhos? Quais as ações? O que você deve fazer para alcançar os seus sonhos, seus objetivos? Beleza? Então, semana 4, projeto de vida, parte 1. Quando vocês abrirem a apostila impressa ou lá no Classroom, na sala online, a primeira parte que vocês vão encontrar, a primeira atividade que vocês vão se deparar, será com uma atividade que fala sobre a questão da sinceridade. E aí tem várias perguntinhas aonde vocês vão responder com as palavras de vocês. Lembrando que é uma outra informação importante, todas essas atividades da semana 4, elas estão relacionadas à sua opinião, tá? Ou você, 90% delas são atividades baseadas na sua opinião. O que você acha, o que você pensa, como que você se comporta, como que você se colocaria diante de uma situação, como que você agiria diante de um problema. Ele vai colocar certas situações para você dizer com as suas palavras como que você agiria, o que você faria naquele momento diante daquele problema, certo? E 10% das perguntas são para você olhar nos textos que ele traz e responder, buscar lá a informação no texto. Então, tá fácil, tá tranquilo. Ela é um pouquinho longa, essa atividade da semana 4, mas ela é fácil de fazer, porque são questões basicamente de opiniões particulares, pessoais, como a gente costuma dizer. Então, logo na atividade 1, ele aborda a questão da maneira de nós nos dirigirmos a pessoas, né? Temos o famoso sincericídio. Mas será que a gente deve ser hipócrita e falar uma coisa para a pessoa e na frente da pessoa e por detrás falarmos outra coisa? Será que nós devemos ter essa falsidade? Não é bem assim, né? A ideia central da questão da sinceridade, de você saber falar com as pessoas, é você ser sincero. Mas é ser um sincero, gente, com delicadeza. É ser um sincero com cuidado, com gentileza, com amor, procurando mostrar para a pessoa que determinada atitude, ação ou fala dela não foi muito adequada àquele momento. Ou se ela te pedir alguma opinião sobre algo, você saber orientá-la, falar o que você acha, dar a sua opinião, sem ofendê-la, sem aquilo virar uma agressão à pessoa, verbal, uma agressão moral. E aí, em vez de você estar ajudando, você acaba até atrapalhando a pessoa. E hoje em dia, nas redes sociais, o que nós observamos muito é exatamente isso. Por estarmos por detrás
de uma imagem, de uma fotografia, de um perfil que pode até ser fake, as pessoas se julgam no direito de falar o que querem, da maneira que querem. Geralmente essa maneira é a mais grosseira, é a mais ofensiva. As pessoas não sabem, né, dialogar, né, numa rede social, elas acabam se ofendendo, viram bate-boca, enfim, vira uma baixaria. Então a atividade 1, a atividade 2, todas elas estão relacionadas a essa questão da postura de como que você abordaria determinada pessoa ou como que você falaria com ela, como que você agiria se ela te abordasse para pedir a você um conselho, uma opinião, ou apenas para lamentar, para reclamar, para desabafar de algo que ela está sentindo, que aconteceu com ela e que talvez ela própria não tenha se dado conta devido àquele sentimento de raiva, de mágoa, que ela talvez não estivesse tão correta assim para estar reclamando tanto, para estar agindo daquela maneira, que talvez alguma coisa que ela tenha feito antes ou durante o fato que a desagradou, tenha ali uma parcela de culpa dela. Eu gostaria muito de pegar aqui como exemplo a atividade número 2. Ele faz 3 perguntinhas muito interessantes que ilustram bem essa questão. Ele pergunta na atividade 2, na pergunta A da atividade 2, você já tentou encontrar alguma vez a melhor maneira de contar a verdade? Como você acha que se saiu nessa situação? Então, olha que pergunta que mata o tema assim facilmente. Toda essa primeira semana, toda essa primeira parte da semana 4, melhor dizendo, ela trabalha isso, certo? A pergunta B, o que você valoriza numa amizade ou na relação que estabelece com as pessoas? Então não é porque você é amigo, ali, amigo, brother mesmo, chegadão, que você vai falar o que quer e o que não quer para a pessoa, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes na ajuda, na ideia de estar ajudando, sendo sincero, você acaba prejudicando. Não que você tem que ser falso, né? Isso não. Hipócrita, jamais. Hipocrisia, jamais. Mas ter o jeito de falar. Porque às vezes as pessoas se ofendem não é pelo que a gente disse, mas pela maneira como que foi dito. E a pergunta C diz o seguinte: qual é a sua opinião acerca das pessoas que, para agradar a todos, não conseguem ser verdadeiras em várias situações da vida? Então tem muita gente assim, né? Que está sempre bajulando, falando que tá lindo, maravilhoso, não tá, colocando a pessoa lá no alto, fazendo a pessoa acreditar que ela tem um potencial, uma capacidade que ela não tem, e nada mais justo e verdadeiro do que você fazer a pessoa enxergar com todo cuidado, com toda delicadeza, as suas limitações, as suas potencialidades, as suas falhas. Porque se a gente. Porque eu não sou muito, particularmente eu, professor Anderson, não sou muito adepto da chamada crítica construtiva. Para mim, isso é um nome bonito para te dizer que você não está fazendo aquilo da forma correta ou que a pessoa não gostou daquilo que você fez. Então, se você montou lá um texto, deu uma aula, ou fez uma palestra onde alguém não gostou, e a pessoa assim, eu acho assim, assado, é uma crítica construtiva, né? Não é para te desanimar, é para você refletir e repensar nesses pontos para melhorar. Não é crítica, gente. É crítica. Então nós temos que estar abertos a ouvir críticas. Tirar da cabecinha da gente essa história de crítica destrutiva e crítica construtiva. É claro que tem comentários que são maldosos, e é aí que a gente tem que ficar esperto. Por uma crítica que está demonstrando para você que em aqueles pontos você precisa melhorar, e aquelas críticas que você vê que a pessoa falou, arrumou defeito,
por maldade, por inveja, por despeito, essas a gente desconsidera. Então, a parte 1 da semana 4 trabalha exatamente em cima dessa questão, da maneira como a gente age diante das verdades que a gente às vezes precisa dizer para os nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, as pessoas com quem a gente convive, certo? A atividade 3 e a atividade 4 também trabalham a mesma situação, tá? Ele, aliás, coloca até 3 situações para você dizer como é que você, na atividade 4 da primeira parte da semana 4, ele coloca 3 situações aonde você, e pede para você escrever como que você agiria. Por exemplo, na situação 1, ele diz lá, dizer para alguém que ela é filho de pais diferentes. Isso é uma situação muito delicada, acontece muito, né? O filho é adotivo e não sabe que é, porque os pais adotivos preferiram não contar para ele. Na escola alguém sabe e ali na briga, numa discussão, acaba contando. Olha, seus pais não são seus pais, você é adotado. E aquilo vira um furacão, né? Um furor na cabeça do aluno, da criança ou do adolescente. E às vezes até do adulto mesmo. Então, como que você agiria? Como é que você diria para alguém? Que palavras você usaria? Essa é a parte 1 da semana 4. A parte 2 da semana 4 continua trabalhando a questão dos valores, mas principalmente a questão de tentar resolver conflitos, porque nós seres humanos, nós somos movidos à emoção, beleza? Nós somos corpo, alma e emoção. Eu diria que nós seríamos, se fosse dentro de um olhar mais terapêutico, né? Nós seríamos corpo e emoção. Para tudo, a gente tem uma reação emocional. As emoções, meus queridos alunos, a gente não tem controle sobre elas. A gente pode administrá-las. Então, durante muitas vezes, a gente acompanha ou se vê envolvido em algum conflito. Como resolver esse conflito? Como mediar um conflito, uma briga, uma disputa entre irmãos dentro de casa, entre pais, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, entre colegas de escola? Como que nós conseguimos resolver isso? Qual a melhor maneira? E aí, então, ele traz textos explicando o que é uma mediação de conflito. Geralmente, o mediador de conflito é aquela pessoa que ela tem que ter um equilíbrio, uma sensatez, porque num conflito tem de tudo. Tem a parte X, a parte Y, pode ser que a parte X esteja com 100% da razão, pode ser que a parte Y esteja com 100% de errada, mas na maioria das vezes, os conflitos, as duas partes pecaram ali. Então o mediador tem que ser aquela pessoa que vai ouvir o que a pessoa X tem a falar, vai ouvir o que a pessoa Y tem a falar e vamos chegar no meio termo. É uma forma de... vai fazer os dois lados enxergar, olha, o problema é esse, você agiu assim, o outro agiu dessa maneira, vamos chegar no meio termo. Aonde que está o acerto e a falha de cada um? De uma forma branda, educada, gentil e clara, objetiva, que faça os dois lados perceberem que talvez aquela briga, aquele conflito, o motivo é tão banal, tão ridículo, que não merecia todo aquele estardalhaço. Certo? Então, todas as perguntas dessa segunda parte da semana 4 trabalha essa questão de como você resolveria um determinado problema. Então ele coloca ali várias situações, coloca sugere várias ocasiões e pede para você dizer como que você faria
para resolver aquela situação. Como é que você agiria ali para pôr fim a esse conflito que está acontecendo. Certo? Muito bem. Agora faltam a parte 3 e a parte 4 da semana 4, que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Até já!